E o Corinthians é campeão depois de quase 6 anos. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores sobre o título e fala também da declaração importante de Ramon Dias, colocando a sua permanência em dúvida. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar agora que o Timão campeão paulista pode ficar sem Ramon Dias. E foi o próprio técnico quem levantou essa suspeita em entrevista coletiva no Allianz Parque depois do 0-0 contra o rival. Corinthians corria enorme risco de ver seu técnico demitido em caso de vice-campeonato, mas com a conquista de um título que põe fim a uma fila de quase 6 anos, certamente o tema demissão do Ramon Dias foi descartada pelas próximas semanas, para não dizer meses. Só que, na entrevista coletiva, o Ramon disse o seguinte, abre aspas, uma conquista com muita dificuldade. Espero que sirva para que a equipe continue crescendo com a gente ou com outro treinador. Declaração que chamou a atenção e que mostra que o Ramon se incomodou com uma série de especulações sobre a possibilidade da demissão dele e também do seu filho Emiliano Dias em caso de vice-campeonato. Ramon correu riscos de demissão no ano passado, quando ele consegue de forma até mágica uma recuperação, escapa, o time se salva do rebaixamento e consegue a classificação para a Libertadores, e foi justamente a queda na pré-Libertadores contra o Barcelona que aumentou demais a pressão por uma demissão para agora. Esqueçam essa história de dispensa. Ramon Dias vai continuar apesar desse discurso que coloca dúvida sobre seu futuro. Ramon não vai pedir demissão, nem vai abrir mão do bom dinheiro que tem para receber daqui até dezembro, quando se encerra seu contrato. A pressão pela demissão dele certamente diminui e agora há prazo e tempo para que ele continue tocando o projeto. Só para completar, queria colocar mais declarações de participantes dessa competição. O Ramon Dias diz o seguinte depois do jogo: estou muito feliz. No momento em que cheguei era uma situação difícil. Tiramos o time do rebaixamento e em 6 meses saímos campeões. Só tenho a agradecer. Mais algumas curiosidades sobre esse título paulista. Com a conquista, Memphis Depay garante seu terceiro bônus desde que foi contratado pelo Corinthians. Ele vai ganhar 4 milhões e 700 mil reais de prêmio pelo título. O contrato prevê 4 milhões e 700 mil para cada taça. Ele também já havia assegurado 1,5 milhão de bônus quando bateu 15 participações em gol e mais 1,5 milhão de bônus quando completou 20 participações em gol. A última história curiosa que eu queria dividir com vocês é sobre Matheus Bidu, que saiu do estádio diretamente para o hospital, onde foi acompanhar o nascimento do seu filho. A esposa grávida dá à luz nessa sexta-feira. Bora falar do Timão campeão? Há quanto tempo você não gritava isso, torcedor? O Timão é campeão. Sim, campeão paulista. E que campeonato paulista, hein? Pra gente que não valoriza estadual, pelo amor de Deus, que final. E a gente já começa por isso, né? O Corinthians jogou uma final, gente. O Corinthians entrou em campo para disputar uma decisão. Para entender que do outro lado estava um rival competente, que nunca é dado como morto. É impressionante. O Palmeiras quase foi eliminado na fase de grupos, depois de uma boa campanha até, mas a concorrência no grupo era tanta. Classificou daquele jeito, na última hora. E não é que chegou até a final, e não é que estava vivo até os últimos instantes da partida, porque é uma equipe qualificada, é uma equipe que, apesar das dificuldades, não é o mesmo Palmeiras dos últimos anos, tá com muitas reformulações, tá numa fase de transição, tem muitos jovens, gente que chegou agora, o Abel ainda não conseguiu dar um jeito no time, né, falando aqui um pouco até do Palmeiras, teve nas suas figuras representativas uma incapacidade de decidir, e o Estevão, por exemplo, ele não apareceu no jogo da ida e nem no jogo da volta. O Rafael Veiga teve a bola do jogo, a bola da final, a bola para levar o Palmeiras, pelo menos, para uma decisão por pênaltis. E a gente nem sabe o que poderia ser, né? Porque o Hugo Souza poderia muito bem, ainda assim, ser decisivo. Mas ali a gente não sabe, ainda teria tempo de jogo. O Félix Torres, que acabou não sendo expulso na hora do pênalti, foi 1 minuto depois. E aí o Palmeiras, com um a mais, poderia daqui a pouco chegar ao segundo gol. A gente não sabe, a gente não tem como saber o que aconteceria a partir dali. O fato é que o Rafael Veiga fracassou na hora decisiva. Assim como o Estevão, assim como outros tantos jogadores palmeirenses que não conseguiram ser determinantes naquele momento, na hora mais decisiva. Muito por conta também da estratégia eficiente do Corinthians. Foi o Estevão que não jogou ou foi o Corinthians que anulou o Estevão? As duas coisas são verdades, né? O Corinthians consegue anular o Estevão, especialmente no primeiro jogo, mas no segundo ele também não conseguiu encontrar soluções, e aí tem o mérito do Corinthians, mas tem também a dificuldade desses jogadores de encontrarem os espaços. O fato é que, nesse jogo especificamente, da volta na Neoquímica Arena, eu até considerei um risco a maneira como o Corinthians se propôs a jogar, mas é aquela coisa, né? Final não se joga, final se ganha. E o Corinthians entrou disposto a isso. Ele tinha uma vantagem, ele jogou com a vantagem, e ele se propôs a controlar, não a bola, o espaço. A controlar a bola
através do espaço, numa bola que seria do Palmeiras. O Palmeiras seria mais dono das ações e, ao mesmo tempo, poderia oferecer espaços. E ficou muito claro no intervalo, quando o Ranieri, ao ser entrevistado, na saída de campo, ele fala sobre isso. Olha, a chance mais clara, quem teve, fomos nós. Com aquela bola na trave do Rodrigo Garro, numa jogadaça do Memphis Depay, em que ele puxa a bola, tira toda a marcação e serve o Garro na ponta esquerda, na meia esquerda, né, que arremata e a bola bate na trave do goleiro Everton. E realmente, o Palmeiras não tinha chegado. Tem aquela trombada a 7 minutos, né, do Hugo Souza, no lançamento buscando o Vitor Roque, chega o Félix Torres e o Hugo toma uma porrada na cabeça, fica meio grogue ali, aquela coisa toda, e olha como o roteiro ele vai se desenrolando. Começo do jogo, o Hugo já toma essa pancada e já há aquele temor, né? Não, mas tudo bem, o Corinthians tem o Matheus Donelli, que ninguém imaginava que o Palmeiras teria um pênalti para bater, faltando 20, 30 minutos para terminar a partida, no segundo tempo, podendo levar a decisão para os pênaltis. E o Hugo Souza, ele é um craque da sua posição. E pegando pênaltis, ele é inacreditável. Então, ali, no começo do jogo, além da segurança, afora a maneira como o Hugo tem defendido a causa e as cores do Timão, você imagina perder o Hugo ali naquele momento, e houve esse risco, mas ele continuou no jogo. E o Palmeiras realmente continuou tendo dificuldades criativas, mas por conta de uma estratégia, um encaixe de marcação perfeito, brilhante do Corinthians. O Corinthians se dispôs a marcar o Palmeiras, e claro, e aí, em alguns momentos, buscar uma bola esticada pelo lado esquerdo, especialmente pro Memphis, em combinações com o Garro, buscando o Yuri também no ponto futuro. Eu preciso destacar aqui dois jogadores, dois laterais, que eu detectei durante o campeonato como um grande problema do Corinthians. O Corinthians precisava resolver a questão da lateral e tudo mais. Angileri e Mateuzinho foram gigantescos. Ninguém se criou do lado deles. O Mateuzinho fez um jogo de alma. De alma. Eu posso falar o que for do Mateuzinho. Que muitas vezes ele tropeça na bola, como foi tentar retirar uma bola dentro da área, ele chutou na própria cara e a bola foi para escanteio. Tá bem. Mas o Mateuzinho foi puro coração. O Mateuzinho, que é um corintiano, que chegou emocionado, querendo dar uma resposta, que termina a temporada passada como titular, né, depois do Fagner daquele jeito, né, não aproveitar as oportunidades e tá já no fim de ciclo, aí o Fagner vai embora, o Mateuzinho assume a condição, dá uma oscilada como todo time, mas numa decisão o Mateuzinho entrou pra história. E o Angileri, cara, em pouquíssimos jogos, o que ele fez no Allianz Parque foi aulas. E de novo, ele foi muito competente, tomou um cartão cedo e, cara, que correção, que lateral correto, ele vai na medida, sabe, ele cobre o espaço, ele é perfeito, cara. Ele é maravilhoso, esse Fabrício Angileri. A defesa do Corinthians tava bem. O Félix Torres tava fazendo um grande jogo, fez um baita primeiro tempo junto do Gustavo Henrique, que foi outro gigante, tá? E aí tem outra figura. Eu vou falar do Félix Torres ali na frente, mas tem outra figura que foi fundamental. Um leão, Ranieri. Meu Deus do céu, que jogou o tal do Ranieri. Olha, Ranieri, que jogo absurdo, cara. Que pulmão, velho. Que força. Ele estava em todas as partes do campo. Ele correu pelo Martínez e pelo Carrilho. Dois ótimos jogadores, que também tiveram destaque na partida, mas, gente, no segundo tempo eles visivelmente cansaram. Olha, vocês sabem que eu sou fã do Carrilho, né? O Carrilho, enquanto conseguiu, escondeu a bola, puxou pro ataque, conseguiu proteger, fazer o jogo dele. Mas no segundo tempo, cara, ele chegou a perder uma bola no meio campo, no contra-ataque, ele tentou dar um bote errado em alguns momentos, ele tava cansado. Ele jogou 2 jogos como titular da data FIFA e o último na terça-feira. Ele tem 34 anos, gente. Ele tava cansado. O Martínez, que corre feito um louco, não conseguiu ter essa vitalidade durante o tempo inteiro, também por conta desse aspecto. E o Ranieri correu pelos dois. O Ranieri foi um absurdo, cara. E é o Ranieri, justamente o Ranieri, que dá essa sustentação, essa solidez que fez com que o Corinthians de novo não tomasse gol. Bom, mas não tomou um gol também por conta de um craque, né? Cara, o que o Hugo Souza fez nesse jogo é pra emoldurar. Porque os grandes, eles nascem assim. Nos momentos mais difíceis, nas horas mais decisivas, em que você reverte a lógica, você inverte a lógica, você rasga a lógica. O Rafael Veiga, ele perdeu pouquíssimo, eu não tenho o número, mas ele perdeu pouquíssimos pênaltis pelo Palmeiras. Ele é um dos melhores batedores do país, sabidamente. E olha que o repertório dele é grande. Ele chuta cruzado, ele chuta alto, ele chuta no meio. Eu já vi o Veiga fazer gols de toda forma. E cara, dos últimos anos, eu não vou dizer da história, tá? Mas dos últimos anos, o jogador mais decisivo do Palmeiras. Ele tem 800 gols em finais. Então ele não pipoca. Se tem um cara que não pipoca no Palmeiras, é o Rafael Veiga. A bola tava na marca da cal. Eram quase 30 do segundo tempo. O Palmeiras teve a bola do jogo. Pra mudar completamente o rumo da final. Para daqui a pouco nós estarmos aqui falando de completamente outra coisa. De um Palmeiras tetracampeão. O Veiga teve a bola do jogo. Para esfarelar a vantagem do Corinthians. Para rasgar tudo que o Corinthians tinha feito até ali. Que era resistir, que era suportar, que era administrar dentro de uma estratégia. Ali tinha acabado tudo. Porque a partir dali, os minutos finais seriam completamente insanos. Seria um Palmeiras pressionando, buscando mais um gol para ser campeão, tetracampeão, ou pelo menos levando a decisão para os pênaltis. E um Corinthians que provavelmente, ao tomar aquele gol, iria sentir o baque. De ter que buscar um empate nos minutos finais para ser campeão, se expor, se abrir. O jogo seria completamente diferente do que você viu, torcedor. Mas lá estava Hugo Souza. Nascido para ser Corinthians. Esse cara é demais. Porque ele pegou o maior desafio em tempos do futebol brasileiro. Ele substituiu, talvez o maior jogador, para muitos o maior jogador da história desse clube. Cássio Ramos. Mais de uma década de serviços prestados. Ainda assim, no meio tempo teve um tal de Carlos Miguel que logo ganhou a torcida. Porque realmente estava pegando muito. Os dois saíram praticamente ao mesmo tempo. Chega Hugo Souza. Com desconfiança,
pelo que ele passou no Flamengo. No Chaves de Portugal, que foi rebaixado, o Fabinho Soldado foi lá e disse assim, não, você vai ser meu goleiro. Esse cara, que eu não consigo entender como não foi pra seleção na última data FIFA. Na verdade eu consigo, né? É porque na CBF poucas coisas são entendíveis. E o Hugo Souza, cara, ele merece demais. Porque esse moleque trabalhou quietinho, velho. Ele trabalhou, ele foi lá pra Portugal, foi fazer o trabalho dele, e alguém deu uma chance pra ele. O cara que conhecia ele do Flamengo, dizendo, Hugo, é você. E ele acreditou. E ele trabalhou. E ele realizou. E ele pegou a bola do jogo. Ele pegou e ele... Gente, não é que o Veiga bateu mal. Não é que o Veiga bateu no meio do gol. O Hugo é impressionante, cara. Porque ele espera o Veiga tomar a decisão. Gente, o gol tem 7 metros e 30 e 32 por 2,58. Ele esperou até o último instante. Quando o Veiga chapa forte no canto, ele vai lá e busca. Que defesa espetacular. E naquele momento do jogo, ele conseguiu botar o Corinthians de novo na decisão. Porque ali o Corinthians tinha meio que saído do prumo. No erro do Félix Torres. Que dá um carrinho por trás, cometendo a penalidade. Tô vendo muita gente com dúvida. Não, gente, ali é pênalti. Ah, mas começa fora. Não, o lance é em movimento. Ele tá dando o carrinho, atingindo a perna do Vitor Roque, entrando na área, cruzando a linha. É pênalti. O árbitro marca no campo, tem a checagem do VAR pra ver se... Uma coisa é você tocar no jogador e ele cair dentro. Não, ele toca entrando na área. Num carrinho completamente desproposital. E como, apesar de ter muita gente em dúvida da tripla punição, da dupla punição, não pode dar vermelho, não sei o que, não pode expulsar, a natureza da infração, ela é intocável. Então, no momento que você dá um carrinho por trás daquela maneira, ele é um lance no mínimo passível de amarelo. Só que ele já tinha. E aí, não interessa se a consequência é a expulsão. Tô falando em termos de regra. Ali, o amarelo deveria ter sido aplicado. E o árbitro deu uma colher de chá daquelas pro Félix Torres e para o Corinthians. Ainda mais porque o Veiga perde o pênalti. Era o melhor dos mundos. Só que aí, o Ramon Dias, durante todo aquele quiprocó, né, da demora, da checagem, da confusão e tal, demora, ele já poderia ter tirado o Félix Torres. Mas tudo bem. Agora, a culpa maior é do Félix, porque, pô, você não conseguiu ficar um minuto sem fazer mais uma falta por trás, tendo já um cartão e tendo sido aliviado no lance seguinte, no lance anterior, pô, Félix, aí vacilou, né? Aí ele foi justamente expulso depois, na sequência ali, uma falta por trás do Vitor Roque. O cenário continuou difícil, mas ainda assim, o Corinthians tinha segurado a bola do Veiga e conseguido garantir o 0-0 até ali. Só que aí o Palmeiras, com um jogador a mais, continuou pressionando. E aí o Corinthians controlando os espaços, e o futebol é muito louco, gente, porque era um gol, era uma bola desviada, era uma bola parada em que o Palmeiras criou várias ali, com escanteios, com chegadas e tudo mais. A bola rondou muito a área do Corinthians. O Hugo não fez grandes defesas, mas a bola rondou, teve uma cobrança de escanteio em que o Hugo deu uma vacilada, assim, foi tentar alcançar a bola, não alcançou. Cara, alguém empurrar pra rede ali era batata, o futebol permite isso, mas o Corinthians se segurou, buscou algumas escapadas e tal, e aí entrou em cena outro personagem, brilhante desse jogo, genial, chamado Memphis Depay. Que assim, desde o início do jogo, ele destruiu tecnicamente. Ninguém jogou mais bola do que Memphis Depay nesse jogo. Ele deu caneta no Mikael. Tudo bem que a bola saiu pela linha de fundo, mas ele já deu caneta no Mikael. Ele fez aquela jogadaça pro Garro chutar a bola na trave. Ele prendia a bola, ele deu meio chapéu, assim, puxando a bola na linha lateral. Ele tava de dono do jogo. Não é que ele sentia a temperatura do jogo, não, ele dosava a temperatura do jogo. Ele dava a temperatura pro jogo. Não, me dá a bola aqui, deixa eu acalmar. E nessa reta final, quando o estádio já começou a sentir que o título poderia vir, o Palmeiras começou a ficar um pouco mais ansioso, e aí pressionando, porque o que restava era justamente aquele abafa do desespero para buscar um golzinho para levar a decisão pros pênaltis, e ainda assim o Palmeiras estava vivo. O Memphis pegou a bola no campo de ataque e ganhou, cara, sei lá, uns 10 minutos, travando a bola na ponta direita, quase na bandeirinha do escanteio. Ele ficou de costa, ele chamou a falta, ele fez o escarcéu. E aí, obviamente, irritou todo o time do Palmeiras. Até a cereja do bolo. Até ele pegar a bola na ponta e subir na bola. Quando ele sobe na bola, aí vem Facundo Torres, vem Richard Rios, aí o bicho pegou e o jogo parou, mas ele compensou no acréscimo. Mas, gente, o futebol, ele também é um jogo emocional. Ele também é um jogo psicológico, em que você quer derrotar o teu oponente também aqui, ó. A mentalidade tão pregada por Abel Ferreira, que aliás, né? Pô, Abel, tem que saber perder, né? Tem que saber perder. Abandonar a entrevista daquela maneira não é legal, tá? Não é legal. Você sabe muito bem ganhar. Você é um grande vencedor, mas tem que saber perder. Os grandes vencedores também sabem perder. Fechado parênteses, ali o Memphis, ele começa a ganhar o título, porque ali o Palmeiras mostrou que estava, obviamente, desestabilizado por tudo que estava acontecendo. O estádio vem abaixo, os sinalizadores começam a ser acesos, né? E aí realmente tem uma dificuldade aí, porque a fumaceira atrapalha o andamento do jogo, tem muitos fogos, né, que vão cair dentro do gramado, um do lado do Gustavo Henrique, então houve um risco ali, o Corinthians pode se prejudicar, inclusive, acho que não vou romantizar isso. Agora, o que eu vou dizer, né? Era uma final, né, gente? Era uma final contra o Palmeiras. Era um título que não vinha há 6 anos. E era um torcedor em êxtase ali naquele momento, provocando, jogando. A torcida jogou junto, cara. A torcida entendeu como uma final e o time comprou essa ideia. Ou o contrário. Ou o time jogou como uma final e a torcida abraçou junto. Eu acho que essa sinergia aconteceu. Porque o Corinthians foi um time argentino em campo, cara. Assim, na acepção da palavra, da mais elogiosa possível. Porque hoje eles são referências, né? A gente precisa entender isso. Coisas que a gente reclama quando a gente encara os argentinos. Mas é assim que eles jogam finais, decisões. É na alma, muitas vezes. É na garra, é na catimba, é na malandragem, é na administração, é na estratégia, é na mentalidade.
O Corinthians foi gigantesco nessa decisão. Entrou para disputar uma final. Não que o Palmeiras não tenha entrado, mas o Palmeiras não conseguiu, cara. Não conseguiu. Por onde o Palmeiras ia, lá estava um jogador do Corinthians. Por onde o Palmeiras tentasse, lá estava a alma corintiana, lá estava a torcida empurrando, lá estava Hugo Souza, lá estava Memphis Depay, lá estava Mateuzinho, Angelieri, Ranieri, todos esses jogadores que foram gigantescos. E o Memphis, cara, ele segura a bola ali, até causar todo aquele tumulto. Depois o Mateuzinho, como uma lateral, ele devolve de costas. Depois ele faz uma jogada pela ponta direita. E depois, ainda no contra-ataque, ele dá uma bola com açúcar pro Yuri Alberto fazer o gol do título. E o Everton faz uma defesaça, né? Mas o Memphis jogou demais. O Memphis jogou demais. E é importante você ter um cara desse, que tipo assim, daqui, ele assumiu a responsabilidade. Hoje, Memphis Depay, você justificou a camisa 10. Futebol é louco, né? Futebol é louco. Mas falando nisso, é muito bonito ver o choro do Rodrigo Garro. Porque, cara, pelas informações, ele não tinha condições de jogo. Ou pelo menos, assim, numa condição normal, ele seria poupado. Ele seria preservado. Mas o Garro, e isso esse elenco do Corinthians está criando, conseguindo, e já conseguiu, na verdade, uma identidade. E é isso que faz os times campeões. Esse elenco do Corinthians, ele é apaixonado pelo clube. Ele tem identidade pelo clube. Não tô aqui falando de jogar por amor ou só por amor. Não é isso, eles são profissionais. Mas tem algo diferente aí que me chama a atenção. É o Yuri chorando à beira do campo para realizar o sonho de conquistar o primeiro título dele com a camisa do Corinthians depois de tudo que ele passou. E ele tendo sido o cara decisivo, porque é o gol dele no Allianz Parque que dá o título pro Corinthians, além da defesa do Hugo e da forma como o Corinthians jogou o jogo da volta, mas no cômputo dos dois jogos foi 1-0, gol do Yuri Alberto. Então ele decide esse paulista com o seu gol no Allianz Parque. É o choro dele, é o choro do Garro, que não conseguia jogar, mas foi lá pro sacrifício porque sabia que era uma final. É o Memphis entendendo o que é a importância de um título desse e jogando uma final como se joga. É o Mateuzinho jogando na alma, é o Ranieri entrando em todas as divididas, é o Martínez, é o Carrilho. Esse time tá construindo algo muito bonito e que pode ter uma perspectiva ainda melhor ali na frente. Fim de jogo, Corinthians campeão, merecidamente, a melhor campanha da fase de grupos. Depois passa pelo Mirassol, passa pelo Santos, chega na final em 2 jogos, vence fora de casa no Allianz Parque, decide em casa e faz um jogo estrategicamente brilhante. E ainda teve um herói chamado Hugo Souza. E são tantos heróis, né, nesse time, mas eu não tenho como não destacar o Hugo, né, cara? Pelo momento em que tudo acontece, pela forma como ele salva o Corinthians, ele é o grande personagem desse último jogo. Mas, como eu falei, né, tem outros tantos. E a comissão técnica de Ramon e Emiliano, ela entra pra história. Porque esses caras, eles apanharam muito, inclusive, de mim. E aí eu faço meia-culpa aqui. Eu não retiro, porque eles deixaram a desejar em muitos momentos, inclusive na Libertadores, agora recente. Porque se tivesse jogado assim, talvez o Corinthians estivesse na fase de grupos. Mas aquele jogo em Guayaquil foi um jogo em que as lições foram aprendidas. E eu acho que o futebol é isso também. O que eu cobro muitas vezes do treinador, eu não acho que a gente tenha que interromper trabalhos a cada erro na escalação. Não é assim que as coisas funcionam. Mas a crítica, ela existe, inclusive, para que eles melhorem. E nós temos esse papel. O torcedor tem esse papel de fazer a cobrança, de dizer, não, cara, não vai por aí. E eles tiveram a humildade de entender que, não, peraí. Lá no ano passado, quando a gente cai nas Copas, a gente entende que, peraí, nós temos um caminho a perseguir, tirar o time do rebaixamento e aquela sequência maravilhosa acontece. Esse ano, as oscilações existiram, a rodagem de elenco, algumas perdas de peças e tudo mais, e aí as pancadas na Libertadores, elas também surtiram efeito, para que o Corinthians entendesse, peraí, dá pra ganhar o título paulista, dá pra ganhar o título paulista. E o Corinthians fez o que precisava para ganhar o título paulista, também com méritos de Ramon e Emiliano Dias. Gente, acho que falei de tudo que precisava, que podia, agora quero ouvi-los. É o primeiro título desde que eu criei esse canal, lá em 2019, e como a Fiel sempre foi muito carinhosa, muito querida comigo, eu só tenho a agradecer por vocês estarem comigo esse tempo todo. A gente vai seguir por mais, eu agradeço muito o carinho de vocês. Quem quiser se inscrever no canal, que não está inscrito ainda, meu muito obrigado. E você que está aqui comigo, poxa, só gratidão. Vamos por mais, eu volto na próxima e tem muito mais repercussões pra gente tratar desse Corinthians campeão em 2025. Valeu? Até a próxima. Campeão! Tchau! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando de quem? Estão falando do Corinthians, campeão, Hugo, legítimo campeão. A gente é campeão, né? Somos campeões, o maior clube do mundo, campeão de tudo e de muito mais. O campeão dos campeões é o Coringão, o maior campeão do mundo, não o melhor time do planeta, só porque a gente ganhou ontem. Somos os melhores, decretamos isso, o maior campeão de todos os tempos. Valeu! Se você ficou no vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ative o sininho. Grande abraço, vamos pra cima, até mais.